Oi, pessoal. Estou aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz hoje. Sabe, Gabriel, recebi uma ligação do Adilson e ele já está com alta, mais ou menos, prevista para amanhã, se Deus quiser. E talvez daqui uns 10 dias, porque ele tem que se fortalecer, lógico. No começo vocês vão adorar, né, quando isso acontecer, porque ele virá revigorado, com novas ideias, e, enfim, ocupar o lugar que é dele, na comunicação. Ele faz isso com tanto amor, então nós estivemos rezando esse tempo todo, não só para que ele recuperasse a saúde, mas também porque voltasse, né, com todo o gás. E eu aqui novamente, né, Adilson, oi para ti. Com essa disposição que eu tenho, que graças a Deus ele me dá, e coragem também, e meios de subsistência também, para que eu esteja aqui todo dia falando às mentes, aos corações de vocês, e pedindo que vocês tenham cada vez mais noção do mundo, do momento que nós estamos vivendo. Não quero, como é que se diz, vitimização não é a opção, tá bom? Já venho combinando isso com vocês há muito tempo. Nós temos que abrir os nossos olhos, reconhecer os nossos erros, corrigi-los na medida do possível, sem minimização. Mimimi é coisa de petista, de pessoalista, que gostam de parecer coitadinho, de se comportarem com verdadeiras feras e depois pousarem de coitadinhos, de sofredores. O mundo é contra eles. E com isso, eles vão ganhando o espaço dentro da nossa babaquice. Porque a gente não leva mal, porque, não tem importância, é um pouquinho hoje, mas é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois, e vocês sabem, têm consciência, que há 20 anos nós estamos escancaradamente nas mãos dos comunistas. Não que antes já não estivéssemos também. Porque vocês sabem que o Fernando Henrique, e a maioria de nós votou nele, achando que ele era um socialista, um sociólogo, preocupado com o seu povo, a reconstrução do novo Brasil. Não, nananina, não. Ele já estava criando um filhote, criando uma cria de demônio, que ele é o próprio demônio também, para governar o Brasil, e esse demônio da cria, botar no lugar dele outra, uma demônia daí, e depois fazerem o que fizeram, porque aí já estavam robustecidos, que na América do Norte também a esquerda tinha crescido, também tinham feito contra o presidente Trump em 2020, o que fizeram aqui com Bolsonaro em 2022. Isso não é segredo para ninguém. Não agora. Isso colocou muita gente na cadeia. Isso colocou muita gente boa, brasileira, jornalistas, políticos, bons, íntegros, botou ou na cadeia, ou no cemitério, ou em outros países. E nós temos grandes exemplos disso. Uns ou saíram, né, de mansinho, para não prejudicarem mais, ou por covardia, sei lá por quê, saíram do Supremo Tribunal Federal, vocês sabem do que eu estou falando, parecia um gigante, de repente, murchou e se foi. E nunca mais voltou. Então, graças a Deus, porque gente assim a gente não precisa mesmo, porque gente ruim é o que mais tem por aí. E parece que exercendo sempre um fascínio, uma imantação com o resto da população. E as pessoas ficam, não, mas eu não contribuí com nada para que isso acontecesse. Eu só votei no fulano. Não, minha filha, tu votou em ladrão, tu gosta de ladrão. Então, se tu te fecha dentro da tua casa, tu chaveia a casa, primeiro chaveia o portão, põe câmeras de segurança,
chavei as portas, bota a tranca. O escambau é cachorro. Tem gente que tem ganso para prevenir, que faz mais barulho, isso existe, para prevenir a entrada de ladrões. Aí você faz tudo isso para se proteger e vai lá e vota no Lula? Tem cabimento isso? Tem como fazer um chororô em cima disso? Não tem. Você é responsável. Assuma e mude. A menos que você já esteja tão contaminado, porque isso é um vírus, você esteja tão contaminado que não queira retroagir, que não queira reconhecer e que prefere dar com os burros na água, arrastar todo mundo nessa empreitada, do que admitir que está errado. E tem até uma piadinha que rola por aí, que o nosso cérebro humano, ele começa a funcionar, dizem uns, até antes da gente nascer. Mas, digamos, nasce é o marco. Começa a evoluir, e vai sempre, porque ele é como um músculo. Se você o alimentar, ele vai crescer. Se você alimentar com coisa ruim, ele vai crescer doente. Então, aí, ele vai funcionando, noite e dia, durante a sua vida inteira, até virar petista. E aí o cérebro acabou-se. E é verdade. Porque se tem uma coisa que eu não entendo, e muitas outras pessoas se dedicam como eu para dar novas luzes, um pouquinho mais de conhecimento, para alertar vocês que não têm nenhum conhecimento. Não estou falando de todos, tá? Estou falando para aqueles aqui, ó. Não estou nem aí, não gosto de política, nunca gostei, eu não voto, podendo eu não voto, só voto porque sou obrigada, porque senão não posso passar em concurso, e blá, 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 e blá, blá, blá. Isso não é motivo para não votar. E é motivo muito maior ainda para não votar mal. Você precisa votar bem. Porque absolutamente nada num país se faz hipocritamente, né? Porque o Brasil se diz que é democracia e não é. Vocês já também. Não é só o Xandão lá, né? Vocês também estão carecas de saber que aqui não é uma democracia. Não existe. Então, eles agora pararam um pouco de reprimir daquela forma ostensiva, agressiva, né, que fizeram com o Daniel, que fizeram com o Martins, que fizeram com o Alan Santos, que fizeram o próprio Eduardo Bolsonaro. Ah, foi porque quis. Foi porque quis, né? Foi para passear. Claro que ele quis. Mas ele queria voltar. Só que ele seria com ele o mesmo que está acontecendo com o pai dele. Quando ele quis não, quando o Trump, no outro governo, quis colocá-lo como embaixador, quis colocá-lo nesse outro círculo superior, supostamente, porque hoje a gente sabe que nem tanto assim, até gente da direita foi contra. Não tem preparo. Ele não sabe, mas quem é ele? Ele é só um senador. Aliás, ele nem é senador, ele é deputado federal. É um mal votado? Ah, não. Agora, para a direita, até a direita ele põe limites. Preste atenção. Eu não estou falando nenhuma besteira, você aí, ó, que é de direita. E que pensa que está defendendo o Brasil com essa cabeça de idiota. Não. Para a esquerda, o céu e além do céu é o limite. Agora, a direita tem que estar sempre certinha, sempre absolutamente correta, impõe limites. Qual é o limite que se impõe para um Haddad, um Tachad? Qual é o limite que alguém em cabeça sadia imporia para a Marina? Hoje até ouvi chamarem ela de Marina Silva, Marina Queimada, sei lá, um troço assim. E outras, gente, eles aumentaram, duplicaram praticamente o número de ministros. E tem gente ali, cavalgaduras, desculpem os cavalos, isso é só uma força de expressão, cavalinhos, porque vocês são muito inteligentes. Mas tem gente ali, ó, que se cair de 4 numa grama, sai pastando. Gente que inventa coisas e que os seus sócios, né? A sua turma, acha aquilo, meu Deus, que coisa genial. E o que é pior, a direita ou faz uma crítica michuruca, ou não critica,
ou deixa acontecer. Então, tem barbaridades como agora, a última que já existia, mas agora ela tomou corpo, essa tese, lá na Flop, né, na Flop 30, que flopou, deu de tudo lá, preços astronômicos, falta d'água nos banheiros, falta de comida, até por falta de dinheiro, as maiores poluições que já houve na Amazônia foram praticadas agora, e principalmente pelo cachaceiro e por outros iguais a ele, que usaram assim, aqueles barcos fantásticos, com um grande consumo de energia e poluição do ambiente. Então, essas pessoas, é só discurso, meu povo. Vocês já viram que a gente, há 20 anos, só anda para trás e com freio de mão puxado ainda? Já perceberam isso? Não se isentem, assumam a sua responsabilidade. Culpa é uma palavra, né, meio pesadora demais, mas enfrentem, encarem, façam uma autoanálise, olhem-se no espelho e vejam onde é que você errou no passado. Eu vivo fazendo esse exame de consciência no meu foro íntimo para corrigir todos aqueles erros que eu cometi no passado, por exemplo, escolhendo mal um candidato, fazendo campanha para um safado. Já fiz isso. Não pensem que eu não fiz. Tenho mais de 50 anos de vida pública. Mas eu corrijo esses erros. E depois, nos últimos anos, o meu empenho em fazer com que vocês, pessoas maravilhosas, trabalhadores, que querem crescer, são capitalistas, não tenho mais vergonha, pudor, porque ou você é capitalista ou você é esquerdista, comunista, safado e vagabundo. Não que os comunistas não gostem de dinheiro, eles gostam. Eles não gostam para trabalhar, para ganhar dinheiro trabalhado, não gostam. Não fazem o menor esforço para ganhar dinheiro, porque eles são peritos, são ases, são campeoníssimos de roubo. Eles só sabem roubar e destruir e mentir, como está na Bíblia, configurando o demônio. É o que eles são. Isso é preconceito? Não, claro que não. Isso é constatação. Isso aí é discriminação? Sim, claro que eu discrimino. Quem é contra mim, quem é contra a minha família, o meu estado, a minha cidade, o meu país. Discrimino. Se eu puder, boto na lata do lixo, se ele quiser virar político. Vai trabalhar, vagabundo. Vai fazer isso. Para de criticar os outros. Vocês já viram maior gastança do que nos governos comunistas? Não é só aqui no Brasil. Mas o problema dos outros não nos interessa. Deixa eu ver. Não, ainda não está na hora. Chamou o Alexandre. Então, vocês vejam que o que eu estava... Como é que é agora? É um termo ligado aí a Flop 30. Que agora é a discriminação ecológica. Parece que é isso. Discriminação ecológica, uma coisa assim. É um absurdo. Mas agora eles dizem isso de uma forma como se estivessem dizendo assim, olha, acabei de descobrir, de inventar a pólvora. Eu acabei de inventar a roda. Eles se acham. Porque o pior ignorante, o pior imbecil é aquele que não tem a menor noção do que seja isso. Não. Eles criticam os que não são. Então, vocês vejam essa primeira parte aqui, de hoje, né, do programa, hoje, é dedicado a que vocês, por favor, parem de resistir. Admitam que vocês são frágeis, que vocês são ignorantes, porque nós somos ignorantes, todos nós. Nós sabemos algumas coisas. Por exemplo, medicina, evidentemente que eu não sei absolutamente nada. Até os termos, eu posso não saber o que significam. E eles, os médicos, em relação ao direito, a mesma coisa. E os jornalistas, e, por exemplo, o marceneiro, sabe tudo sobre o trabalho na madeira. O ferreiro já não entende muito, não entende nada. Então, a gente não pode ser ignorante sobre muitas coisas. Não deve ser. A gente, quanto mais aprendizado tiver, é melhor. Porque, como eu disse antes, o cérebro é também como um músculo. Se você exercita, trabalha com ele, se você pensa,
faz exercícios mentais e não se vitimiza, não tenho culpa, eu não sei, temos que rezar, porque agora, né, o fim dos tempos. Não tem nada de escatológico nisso aí, no sentido de final dos tempos. É escatológico na medida em que é nojento, que é asqueroso. As pessoas se esconderem atrás de uma barricada frágilzinha, que é quase como aquela imbecil disse, atacar um homem de fuzil com pedras. Ainda bem que ela não falou bodoque, porque eu acho que até bodoque é mais certeiro do que uma pedra jogada pela mão. Então, vocês vejam como a gente navega nesse mar da imbecilidade, nesse mar de coisa errada. E esse navio está sendo capitaneado por pessoas que não entendem nada de capitanear um navio. Não entendem de economia, não entendem de sociologia, não entendem de política, de geopolítica, não entendem nada, matemática, não entendem nada. Português. Vocês querem ter aulas de mau português? Escutem um jornalista ou um político desses mais novos falando. Ou escrevendo. É uma excrescência atrás da outra. Ah, mas passou por faculdade. Hoje, há 20 anos, que passaram por uma faculdade, não tem nenhum significado. A não ser para uma minoria que se dedica, que estuda, que tem foco. E assim que ela pega, porque precisa de certificado para fazer um curso, um mestrado fora, enfim, tá, até para ir para um lugar melhor para aprender, porque nós somos um dos piores países do mundo em termos de educação. Atentem para isso. O que as suas crianças estão aprendendo no colégio? Tenha curiosidade de saber. E depois conteste o que eu estou dizendo. Ou venham concordar comigo. Mas não só, ela está certa. Não. É abrir o bocão. É denunciar. Se a professora faz uma aberração, denuncia para a secretaria. Se a secretaria é petista, porque a Maria é, a Maria que tem empoderação, qualquer tipo de empoderação na educação, é comunista, é petista. Bota a boca na internet, como eu já fiz. Já contei para vocês, nem vou contar de novo. Mais de uma vez. Ah, é assim? Não tem jeito? É. O diretor acha que é bom. E tu acha? Ah, não tem nada com isso. Mas claro que tem. Eu não sou professora daquela escola. Eu não estou lá, não tenho filho naquela escola, não tenho neto naquela escola, eu nem sei onde aquela escola fica, mas ela está errada, eu vou denunciar. Se quem tem o poder de me ouvir, mudar a situação, não me ouve, abra o bocão na internet. Aí muda tudo. Quando eu criei o Procon, eu descobri logo, porque logo em seguida tive acesso a vários canais de televisão. Então, eu tinha um programa de dia, um programa de tarde, um programa bem no fim da tarde, com a querida Tânia Carvalho, lá na TV Educativa. Então, o que eu descobri? Que aquilo ali que eu fazia na televisão rendia 100%. Eu nunca vi eu botar a boca no trombone sobre uma loja, uma empresa, uma função pública aí. Eu nunca vi e não resolver. Valia muito mais na época, porque reclamar na polícia. Nós não tínhamos ainda a defesa do consumidor na polícia, hoje temos, já desde aquela época, porque eu ajudei a criar também, graças a Deus. Não tinha lei, não tinha o Código de Defesa do Consumidor. Eu estava, quando tive que sair por questões políticas, tive que sair do PROCON, nós não tínhamos ainda o Código de Defesa do Consumidor. A gente estava elaborando e circulando em todo o país, fazendo criar os órgãos de defesa do consumidor e batalhando a construção de um Código de Defesa do Consumidor. Isso é atuar, isso é agir. E assim que nós estamos, né, saindo pernas e inventamos a rota, quando eu digo isso é um homem, no sentido lato sensu. E chegamos à Lua, chegamos em outros planetas, chegamos a essas viagens planetárias, chegamos à internet, à inteligência artificial, e que agora a coisa é assim, super rápida. Vai crescendo muito mais. Então, como está na hora agora de eu chamar, pedir para o Gabriel chamar o Alexandre Garcia, eu vou fazer isso, né? Sou bem comportadinha. Às vezes eu passo um pouquinho do tempo, mas vocês me perdoam, né?
Então tá aí, Gabriel. Traz o nosso querido magnânimo Alexandre Garcia. Chará daquele outro que não vale o que o gatinho enterra no jardim. Tá bom? Alexandre Garcia é um jornalista de verdade. É um jornalista de estirpe. É das antigas, como você diz. Aprendeu jornalismo, aprendeu a falar e, ao mesmo tempo, aprendeu sobre história, aprendeu sobre tudo, porque tudo isso ensinava no nosso tempo. Tudo. E tem gente que diz, ai, que horror, que ridículo dizer nosso tempo. Mas era um tempo bom. Era um tempo de luzes. Hoje nós regredimos, porque nós saímos da Idade Média, que foram os séculos, a noite que durou 10 séculos. Hoje nós estamos voltando para aquela noite. Nós somos as estrelas, chegamos até as estrelas e estamos regredindo para a escuridão. E na continuidade agora desse papo, depois que o querido Alexandre falar, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Bom dia. Fala-se aí que as bolsas estão bombando, o dólar está lá embaixo, mas o que nos espera? Estamos aí há 40 semanas do início da campanha eleitoral. O presidente Lula quer ser candidato, mas ele está bem enrolado, né? Principalmente pela economia. Aí não tem discurso que mude. Embora ele esteja dando presente com o dinheiro do imposto de todo mundo, de Bolsa Família, de Bolsa Gás, de Bolsa Eletricidade, né, de bondades. Por exemplo, nem essa isenção dos 5 mil de renda vai resolver, né, porque está desequilibrada essa questão de renda. Não tem como controlar. Tem muita gente que ganha muito e paga pouco, né, ou gente que ganha pouco e paga muito. Isso está abordado numa inteligente entrevista de uma página inteira do Correio Brasilense desta semana, com o Marcos Lisboa, que foi secretário nacional de política econômica do governo Lula, no primeiro governo Lula. Ou seja, é uma pessoa que conhece Lula, conhece o PT, conhece o governo por dentro. E aí, perguntado sobre as despesas, né, sobre o orçamento do ano que vem, né, o entrevistador está dizendo assim, mas por que está cada vez mais apertado o orçamento do ano que vem? Aí ele explica que há despesas obrigatórias, o governo gasta muito, né, o governo resolveu aumentar a despesa, aí a pessoa que está entrevistando, o Rafael Patti, diz assim, então, na sua avaliação, o arcabouço fiscal já nasceu como um fracasso? E ele responde, já, sim. As regras que vieram com a PEC da transição e com o arcabouço não deixavam claro, não se fazia as contas, que ela era inconsistente. Na semana que saiu o arcabouço, eu e o Marcos Mendes fizemos um longo artigo mostrando todas as contas e não tem como. Você pode aumentar as receitas o quanto quiser, aumentar impostos, vale dizer, impostos e taxas. Não vai comprimir as despesas discricionárias. E o que o governo tem feito? O governo tem usado uma contabilidade criativa. Olha que a Dilma foi empichada por isso. Para algumas despesas não fazerem parte do limite e mascarar o tamanho do problema. O déficit primário que o governo anuncia hoje, eu confesso que nem eu olho mais. Imagina só, um especialista que foi secretário de política econômica do governo Lula. Porque é tão distante do déficit primário verdadeiro que perdeu sentido. Inclusive, as contas do Tesouro são até diferentes das contas do Banco Central. Então, você está usando truques para dizer que está com arcabouço, quando, na verdade, está muito distante. O arcabouço já nasceu morto. É assustador isso. Porque a gente vê que a contabilidade fiscal está um desastre, né? E com isso, Lula, como é que Lula vai dizer o quê na campanha eleitoral daqui a 40 semanas? Né? Por outro lado, ele vai ter que explicar também todo essa
preferência por bandido contra a polícia. Tudo que ele criticou da ação da polícia carioca. Até lá, ele vai estar mais isolado na América Latina. Já terão sido realizadas eleições no Chile, por exemplo. A esquerda não estará mais no Chile, segundo as pesquisas. Ele vai estar lá com o Petro da Colômbia e com o Maduro da Venezuela, se o Maduro ainda estiver lá. Se o porta-aviões Gerald Ford não tiver tirado o Maduro, né? Que o porta-aviões já está ali na frente da Venezuela. Então é isso. Enquanto isso, Lula está lá na COP. Eu recebi fotografias de cidades do interior do Pará. Assustador. Sabe por quê? Porque nos muros das cidades, nas paredes, está lá 2 letrinhas escritas em vermelho. CV. Por toda parte. E as pessoas lá se queixam não apenas dos bandidos, se queixam também das autoridades do Estado. Fica no meio do fogo. O trabalhador, o operário, o que vende, o que produz, está no meio disso. Então é meio hipócrita tudo aquilo que está se desfilando lá, gente vestida de bicho, parece uma ficção. E mesmo toda essa argumentação aí do clima é ficção, se não respeitar a natureza, que é o sol. Né? Aí está se falando um fundo para as florestas. Assim, e aí, vão fazer o quê? Vão plantar floresta? Qual é o fundo? O fundo vai para onde? Vai para as ONGs, a gente sabe. Né? Que tem, lá na Amazônia, está mais forte que o Estado brasileiro. Não sei como é que vai ficar Comando Vermelho, PCC, versus ONGs, ou versus ou não. O que vai acontecer na Amazônia? É uma vergonha para nós. Né? Nós, durante décadas, ficamos na ficção de que países estrangeiros estavam de olho na Amazônia. E a Amazônia já está lá, com bandidagem e com ONGs levando dinheiro público, que não é público, é do público. Não? De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli. Junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning?
aquele papo anterior, que é uma continuidade de anteontem e de todos os dias que antecederam, porque eu acho que é de suma importância falar sobre esses assuntos. Por quê? Porque já tem bastante gente contando as novidades, que geralmente não são boas, geralmente são péssimas, e as perspectivas de coisas boas já estão ali no fim do túnel. A gente já está vislumbrando um pouco dessa luz, mas não chegaram totalmente ainda, porque ainda a mentira prevalece. Então, continuando, né, o fio daquela meada, assim como as coisas acontecem esquisitas, erradas, como estão acontecendo aqui no Brasil, isso não acontece só aqui no Brasil. Isso é uma coisa orquestrada. Tem vários maestros preparadíssimos que fazem isso ao mesmo tempo, em lugares diferentes, mas há esse maniqueísmo, até chegarmos nesse ponto dessa luta que parece se resumiu: o bem contra o mal, a esquerda contra a direita, o bem à direita, o mal à esquerda. Não é porque a Jussara quer, é porque assim está postado no mundo. E eu venho advertindo vocês, por exemplo, primeiro, para conhecer qual é o pensamento, assumam a responsabilidade pelo nosso país. E eu já pedi, vamos começar por coisa simples, vamos marcar o território, vamos colocar uma bandeira na frente da nossa casa. Já é um começo de resistência, povo. Se eu estou aqui e não estou presa, é porque eles já cederam um pouco, um pocão. Se o Daniel Silveira já está solto, se eles ainda não enfiaram o nosso amado líder, nosso mito, na papuda, porque tem uns freios, mecanismos freáticos que estão controlando essa atitude. Graças a Deus, porque se fosse um tempo atrás, já estava lá. Não sei o que o povo brasileiro faria. Eu até acho que nada. Porque se o Congresso, que ganha às nossas custas um salário altíssimo, e eu falo de todos os congressistas, nem todos não prestam. Alguns prestam. Alguns senadores prestam. Alguns deputados federais prestam. Mas não são o suficiente ainda para fazer maioria. Mas mesmo assim, a maioria que ainda é do mal, essa maioria foi eleita por vocês, por nós. Essa maioria é paga por vocês, por nós. Vocês entendem? Nós carregamos metade do Brasil nas costas, que metade do Brasil não trabalha. Vive de Bolsa Família, não tem carteira assinada. Por quê? Para quê? Para que a esquerda possa comprar votos. O dinheiro, porque eles se satisfazem com pouco. Lembrem da história da galinha do Hitler. Aquela historinha que ele tirou todas as penas da galinha, a galinha sofreu, espingou sangue por tudo que é lado, deixou todo mundo apavorado. Todo o Estado-Maior do Hitler. E ele largou a galinha quase morrendo, e quando ele botou um milho na palma da mão, apontou para a galinha veio correndo e comeu. Isso é o que nós estamos passando agora. Eles jogam migalhas para esse povo que não quer, vagabundo que não quer trabalhar, porque ele já não tem formação para isso, porque eles já são filhos de gente que já foi doutrinada como eles. Não pense que essa doutrinação começou agora. Essa doutrinação começou há 30, 40 anos atrás, muito timidamente no começo, e foi crescendo, e foi se agigantando. E hoje o que nós temos? Uma das piores educações do mundo, as piores escolas primárias, elementares, sei lá como é que se chama agora, do mundo, e as piores universidades do mundo. Então, aleluia para isso aí? Tapar os ouvidos, os olhos e não falar? Não. Nós estamos vivos. Somos filhos de Deus. Enquanto nós tivermos resistência, nós temos que nos erguer, nós temos que nos levantar. E a nossa obrigação é lutar. Eu estou cuidando da minha vidinha. Até quando, meu filho? Até quando vai cuidar da tua vidinha? Enquanto tu tiver liberdade, e ela já está aqui, muito perto. Ou há uma virada agora, nos próximos meses, ou tenha Deus para o Brasil. Porque só haverá uma conversão ou uma reversão
com muito sangue derramado dos brasileiros, irmão contra irmão. E isso ninguém quer. E por conta disso, desse medo, eu perdi 20 quilos em 20 dias, quando o Bolsonaro perdeu a eleição. Não foi porque o Bolsonaro perdeu a eleição, foi porque o comunismo ganhou a eleição. Porque o Bolsonaro poderia ser derrotado por qualquer outro candidato, como qualquer um candidato pode ser derrotado por qualquer outro. Mas não um candidato de direita, um candidato que manteve o país limpo, íntegro, vertical, sem despesa, com dinheiro sobrando, entregou dinheiro para o ladrão, dinheiro que estava nos cofres e logo em seguida já passaram para os bolsos dele e todo mundo sabe que ele é ladrão. Ainda estão prendendo gente que chama ele de ladrão. Por isso que a gente não vive numa democracia. Então não pensem, eu estou num país democrático, mas na hora do pega você tem medo. Então, se é democrático, não precisa ter medo, tá? E se não é democrático, nós temos que transformá-lo com medo e tudo. Vai com medo, mas vai. É o que eu faço. Estou com medo do que pode acontecer, mas o pior é ficar parado. E se Deus quiser, daqui a 15 dias mais ou menos, eu faço 80 anos. E que Deus continue me iluminando, continue me dando saúde, força e coragem para continuar nessa luta. Porque senão a vida deixa de ter sentido, deixa de valer a pena. A pessoa passou por esse mundo, não deixou a sua marca, por melhor que tenha sido, por mais bom comportado, mais bom chefe de família, não vai acontecer isso. E por falar em bons chefes de família, nós temos essas últimas gerações bons pais de família, excepcionalmente, porque a maioria já fez os seus filhos, né? Já gerou os seus filhos na drogadição, com muita droga no corpo. Tanto os homens, os jovens, o sexo masculino, quanto o sexo feminino. E há 40 anos mais atrás, quando eu comecei aquele trabalho de recuperação de dependentes químicos, conheci, olha, anos, até décadas, conheci num hospital que existe muito famoso, existe em São Paulo, fizemos um curso lá, dentro dos berçários, passamos um dia lá, identificando, vendo os enfermeiros identificar e tratar crianças que já nasciam com síndrome de abstinência. Isso eu não estou falando da década do século XXI, não estou falando da década passada, nem de 90, nem década de 80. Já nasciam crianças com síndrome de abstinência, quer dizer, filhos de pais e mães drogados. E hoje as doenças estão cada vez mais esdrúxulas, doenças novas. Põe mais nome nas doenças, é letra, 2, 3 letras. Fulano tem PDA, tem CCU, tem não sei o quê, não quero nem saber de memorizar essas coisas todas. É assim hoje. Mas parem para pensar. Olha, por que nós temos que lutar tanto contra o tráfico? Não podemos, isso é coisa da polícia, e nós temos uma polícia maravilhosa fazendo isso. E um governo pavoroso não deixando que a polícia faça isso. Se posicione do lado da polícia ou do lado do governo, você é que escolhe. Porque hoje nós estamos tendo crianças que nasceram nesses últimos 20 anos cheios de doenças, cheios de problemas, crianças que foram concebidos com pais e mães, transaram na hora que estavam super mega drogados e contaminaram já o feto. Isso é uma realidade científica. Isso aí não dá para negar. Isso existe, claro, que hoje muito mais. Então vocês veem até onde vai a nossa responsabilidade. Lá atrás, quando a gente começou a brigar para libertar os jovens da drogadição, que drogadição quer dizer, não é droga em ação, até poderia ser também, né? Mas vem de drogadito, droga-adição. Adição é vício, é dependência. Então, essas pessoas, esses jovens, os drogaditos, não são drogados pequenos, são adictos, que adicção é a dependência. São adictos da droga. Daí vem a adicção e nós temos que combater, nós temos que salvar o que ainda pode ser salvo. Mas ele não usa droga pesada, só fuma maconha. E há aquela discussão horrível,
a maconha é a porta de entrada. E ontem eu vi uma psicóloga, socióloga, não sei o que, cheia de títulos, jovem, dizendo assim, e batendo boca, e teimando, e dizendo assim, ó, a droga, a maconha, é a porta de saída das drogas. E é mentira. Isso é mentira. Porque a maconha, quando ela começa a ser fumada, se for só ela, isso era quando, lá atrás, quando a gente começou, assim como tinha os alcoolistas ou os alcoólatras, tínhamos aqueles dependentes químicos que eram só da maconha. Alguns que tinham um pouquinho mais de poder aquisitivo já iam para outras drogas. Mas eu explicava, já na época, porque a gente também fazia cursos, a gente ficava internado nas comunidades terapêuticas lá em São Paulo, aprendendo, convivendo com eles, vendo como é que eles falam, quer dizer, como é que eles caminham, como é que eles comem. Então, a gente viu isso aí de perto para poder depois fazer aqui no Rio Grande do Sul, e fizemos, graças a Deus, já tinha uma comunidade aqui, ou duas, só, em todo o Rio Grande, a Senhor Jesus, que nasceu da Pacto, que é a Pastoral do Auxílio Comunitário ao Toxicômano, a qual eu pertenci, trabalha com a metodologia do amor exigente, e a gente tinha que aprender tudo isso, inclusive esse estágio no hospital e tudo, para poder ajudar os jovens a sair da droga. E, ao mesmo tempo, tratar as famílias, porque o amor exigente é essa metodologia que trata mais os pais para entenderem, compreenderem, mas não vou passar a mão na cabeça, como a maioria das mães de dobrado faz, por medo ou porque tem peninha. Me dá dinheiro aí. Ela sabe que é para usar droga. Aí ela diz que não, ele vem com tudo, ela dá. Ou então eu conheci, não foi agora, lá atrás, lá quando a gente começou, porque aí que a gente se surpreendia com tudo. Depois a gente parou de se surpreender com as coisas. Mas eu conheci mães e pais que levavam droga nas comunidades terapêuticas, onde não se usa nem vinagre. Nada que lembre ao organismo, que ressuscite aquele desejo, que é incontrolável, que é uma síndrome de abstinência, é uma coisa terrível. Agora, um parênteses, ela é terrível para quem, por exemplo, está nas clínicas, ela é muito pior. Não porque as clínicas sejam piores, é que as clínicas são acolchoadas, as paredes, para essas situações, e eles se jogam contra a parede, e se jogam no chão, é tudo fofo, então eles não se machucam. Vai numa comunidade terapêutica, como a gente fazia naquela época as experiências. Porque eu vou fazer, tá lá o açude, vai lá. Não iam. Porque eu quero isso, quero que ele vá, tá ali a árvore, sobe. Não iam. Então, é porque nas comunidades terapêuticas não se passa a mão na cabeça. Eles são trabalhados, não com terrorismo, não com maldade, com estupidez, com grosseria, com Deus. Eles entram numa comunidade e descobrem Deus, que nunca eles ouviram falar ou ouviram um pouco. Naquela época, as pessoas estavam muito afastadas da religião, de qualquer religião. Então, eles conheciam Jesus, como dizem os evangélicos hoje. Eles conheciam Jesus, Deus. E quando a gente ia lá, ou vai ainda, porque nos aniversários, esse ano eu não fui, estava chovendo muito, mas é no dia de São Miguel, aniversário da Senhora Jesus, que foi coincidida um ano depois que nós fundamos o grupo. Bem, então a gente via os pais e as mães dizerem, lá na primeira festa de Natal que a gente fez, apareceu uma garrafa de champanhe. Imagina, foi aquele pega para capar, né? Aquela loucura. Aí, mas como assim uma champanhe? E uma senhora que casualmente era eu que tinha trazido, através, não vou dizer o nome das pessoas, do secretário de saúde do estado, conseguiu uma ambulância para buscar essa criatura, a família não tinha dinheiro, para uma cidade do interior, bem longe de Porto Alegre, também não vou dizer o nome da cidade, mas aí essa mãe veio passar, naquela época a gente permitia, passar o Natal na comunidade, nós maior festeiremos. Quando veio aquela coisa do álcool, já em seguidinha, você descobriu quem era, né? Aí a gente foi falar com ela. E ela disse, mas como é que vocês vão fazer uma festa de Natal sem champanhe? Sabe? De matar. Mas a gente tem que passar por essas coisas. Isso se chama aprendizado. Por isso que hoje existe tanta gente boa trabalhando
nessa área também. Eu já pendurei na chuteira, atendo sempre que for preciso, sempre que for necessário. As pessoas me procuram ainda, e eu faço o encaminhamento adequado. Mas, então, aí como nós... não, ainda não. Como nós... Estou olhando o relógio, que agora está escondido hoje. Como a gente... Eu estava dizendo para vocês, a gente tem que lutar onde é preciso. Mas não sou dessa área, não faz. Tu faz parte da área humanidade. Então, tu é irmão do teu irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E para mim, acabou aí. Acabou. Não quero que vocês levem isso para a vida. Não, sabe, são só 2 mandamentos. Aí Moisés vem aqui, pá, em sonho, né? E dá uma surra. Não é isso. É que quem cumprir esses 2 mandamentos não vai matar o pai, não vai matar a mãe, não vai roubar, não vai trair, não vai fazer nada ruim. Os outros são 10. Os outros 8 ficam neutralizados. Amar a Deus sobre todas as coisas, pensar na figura sagrada de Jesus, no sacrifício que ele fez por nós, a forma como ele viveu na humildade, compreendendo e perdoando as pessoas, usando todo o amor do mundo, ensinando a perdoar, ensinando a gratidão. Então, vocês vejam que ele fez tudo isso por nós. Nem o povo da época dele compreendeu. Mas nós, hoje, que temos outro nível de capacitação, de entendimento, nós já sabemos que é assim. Então, nós vamos Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós não dá um peteleco no próximo, se tu não gostaria que fizesse em ti, não puxa o cabelo, não dá facada, não dá tiro. Ah, mas a polícia dá tiro nos coitadinhos, nas vítimas dos usuários, né? Porque eles acham que os traficantes não cometem crime. Quem comete crime é o usuário que vai lá e seduz o cara para vender droga. Quer dizer, nós estamos vivendo esse tempo. É uma inversão de valores que nós próprios, seres humanos, fizemos. Então, nós temos que mudar isso aí, minha gente. Está na hora de mudar esse disco, de virar esse disco. E como agora eu falei em religião, falei em Deus, eu vou puxar, para encerrar, aquele assunto que eu já comecei a falar com vocês há algum tempo. E é cada vez mais preocupada. Cada vez com mais exemplos, reforçando esse risco que nós corremos e que vocês não estão vendo, estão fingindo que não vem. Já disse para vocês, estão fazendo uma propaganda cerrada na internet sobre o Islã, o islamismo. Mas não pensem vocês que é o Islã sério. Uma religião que está lá, nos países árabes, está por lá, religião fundada por quem? Bom, parece que é proibido dizer o nome deles, porque eles vêm e cortam a cabeça da gente. Mas, Allah é o Deus. Mas eles não admitem, não existem outro nome de Deus. É só Allah. Então, como eles vivem na maior miséria e, ao mesmo tempo, são os povos mais ricos do mundo por causa do petróleo, eles vivem uma situação de desigualdade tão grande que eles encontraram, né, inteligentemente, nos últimos anos, uma válvula de escape que se chama Europa, que se chama América do Norte, América do Sul, América Central, que se chama resto do mundo. Então, eles resolveram sair de lá, da quentura do deserto, sair de lá, do espaço, do quadrado deles, para contaminar o mundo. E isso não é brincadeira. A religião surge todo dia aí. É quase tanto quanto partido político. Por sinal, está surgindo um partido político novo aí, que não é um partido novo, né? Existe um partido novo, mas esse é o outro. Eu sei que ele é representado por uma oncinha. E é outro simulacro de coisa boa. Simulacro quer dizer um fingimento, é uma falsidade. Não é uma coisa boa. Inclusive, o presidente, o que está liderando, o que está criando, é aquele rapaz que foi caçado como deputado, porque foi lá na Ucrânia, no meio da guerra. E ficou lá, fez lives, fez vídeos, como as moças eram bonitas, e como elas se entregavam, como elas caíam
na prostituição, como elas se entregavam por qualquer coisinha, pela fome que se passa numa guerra, por toda a falta de esperança. Nós nunca, graças a Deus, tivemos uma guerra depois da Revolução Farroupilha, nunca mais. Algumas lá no norte, no nordeste, aliás, mas já ficaram, né, praticamente no esquecimento faz muitos anos. Mas tem muitos povos hoje ainda em guerra. E esse cara foi até caçado, por isso agora ele é criador de um partido que tem MBL. Acho que eles eram originários do movimento brasileiro, não sei o quê. Eu sei que eram, para crescerem, para ter luz, eles apoiaram o Bolsonaro na primeira campanha para presidente. E depois, assim que eles cresceram a unha deles, eles largaram o Bolsonaro, deixaram de ser bolsonaristas, saíram falando mal, saíram de uma forma bem errada e se espalharam pelo mundo. Não deu em nada, agora se organizaram de novo. Olha só o fascínio que exerce um partido político com uma meia dúzia de gente sem vergonha, sem caráter. Porque partido político, pessoal, outra coisa que é indecente e nós temos que lutar, é contra o fundo partidário. Eu sei que tenho amigos deputados, senadores, e tenho deputados federais, estadual, prefeito, vereador. Eu tenho muitos conhecidos. E eles sabem que eu penso assim. E por isso que os partidos me olham com cara atravessado. Porque eu penso assim. Porque antes não havia nada disso. Mas havia corrupção. Mas era mais detectável. Agora não precisa. Porque o fundo partidário é de bilhões distribuído entre os partidos que têm mais membros. Mas igual, lá na rebarba, ainda chega uma boa grana. E é por isso que todo mundo quer ser presidente do partido. Simples assim. Tem uns que são presidente do partido e são idealistas. Então, como em todos os lugares, né? Tem médico bom, tem político bom, tem jornalista bom, tem advogado bom, e tem os que não prestam, não é? Em qualquer profissão. Por isso que a gente nunca deve generalizar. Eu não estou generalizando. Eu estou falando para vocês a regra geral. É uma regra que nem todos cumprem. Ainda bem. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa deplorável, como são deploráveis as emendas parlamentares. Que tem gente aí nos municípios, se não fosse as verbas, as emendas parlamentares, a gente não teria aquela ponte. Só que aquela ponte, se fosse construída com decência, sem verba parlamentar, ela custaria... Só um exemplo, né? Como já teve aqui no Rio Grande do Sul, o número não é esse, mas é só para exemplificar. 5 mil. Mas com o fundo partidário, ela passa a valer 50 mil ou milhões. Entenderam por que isso conta? Vamos se virar. O governo central, o que recolhe todos os impostos, olha o que esse país recolhe de imposto por dia. Eu já não digo nem mês e ano, por dia, para vazar tudo para o bolso de quem está no executivo, de quem está no Congresso, de quem está no judiciário. Meu Deus do céu! Além de serem profissões altamente remuneradas, ainda tem muita válvula de escape para roubar. E roubo. Acreditem. Então, vocês, mas eu não faço política, eles gostam de roubar. Então, tira os políticos ladrões. Simples assim. A não ser quem sabe. Sabe. Porque você pode não saber, um candidato a deputado federal, lá por Rondônia, por Ceará, Pernambuco, não tem como saber. Só quem é de lá. Mas o daqui tem um município. Não tem um político aqui que não tenha um município. Nem deputado federal, nem estadual, nem senador. E no município ele é conhecido. E no município as pessoas sabem quem ele é. Então, se ele não presta, não só não vote nele, como comunique isso para as pessoas que têm a coragem de denunciar. Como eu disse nessas eleições passadas, as coisas que eu disse sobre determinados candidatos. Alguns deles não se elegeram. Graças a Deus. Não foi só porque eu falei, mas é porque isso é também uma semeadura. Se o candidato é bom, é honesto, a gente também está fazendo uma semeadura. Está plantando um político bom, vai colher um político bom. Mas você que vota em ladrão, não venha me dizer que espera bons resultados. Não. Você que vota, ou admira, ou segue uma pessoa assim, sem moral. Estou falando agora de mulheres. Sem moral, sem nenhuma dignidade.
que são corruptas, que são da vida, entenderam, né? Não é que as pessoas não têm direito a se regenerar. Tem, todo mundo tem esse direito. Só que, para que arriscar? Para que, se ela ainda continua com o pé na lama? Ela vai continuar e vai te arrastar para a lama. Ou vai levar o teu dinheiro para a lama. Por isso que você tem que estar esperto o tempo inteiro. Não, ser babaca também não é opção. Covarde não é opção. Desistir, ter medo, não é opção. Mas ser babaca, e a maioria do povo brasileiro é babaca, porque vota mal. Não fosse isso, nós seríamos um bom Congresso. Nosso Congresso é lixo puro. E hoje eu vi uma manchete assim, que o Judiciário está querendo. Acabou com o Congresso. Eu fui ver a matéria, não é bem assim. Não é que ele tenha assim, deu para ti, acabou. Passa a chave aí, me entrega a chave. Não é isso. O Congresso está tão desqualificado que eles fazem, pode aprovar qualquer lei, qualquer PL, qualquer não sei o quê, qualquer decreto, pode aprovar. Porque o Judiciário derruba no outro dia, ou no mesmo dia. Então, a esculhambação é geral. A limpeza tem que ser geral. E vocês já começaram, o brasileiro já começou a limpeza nessa última eleição municipal. Porque houve uma queda muito grande no número de corruptos eleitos. Pessoas que vieram pelo crime, continuaram no crime, isso que eu não estou nem falando no crime organizado. É organizado também, mas é outro tipo de crime. Esse crime nós podemos combater. Porque esse crime a gente combate com o voto. Agora, a Carmen Lúcia, que é um carrapato, é uma sanguessuga, é uma vampira, na extensão da palavra, ela veio dizer, não, que o voto impresso que facilita a falsificação e que não é bom, que é tudo que o crime organizado quer, é o voto impresso. Dizer que essa criatura está lá com as maiores mordomias do mundo, tem muitos reis, muitos governantes que não têm a mordomia que eles têm lá no judiciário, e não é só lá em cima, hein? É nos estaduais e nos municipais. Porque a cada 3 dias trabalhado, um juiz e um promotor tem direito a descansar um dia. E se ele trabalhar nesse dia, ele tem direito a receber dobrado. É mole. É a nossa realidade, povo. Isso aí, uma jornalista também que é treve da esquerda, achou muito bom de denunciar isso aí, não se deu conta, burra, que ela estava dando um tiro no pé. Tá respondendo processo por conta disso. Mas ela estava certa. O bom jornalista tem que ser assim, tem que denunciar. Tem que ter esse espírito investigativo e coragem para bancar. Só que ela passa pano para todo mundo da esquerda. E aí ela achou que não tinha esquerdista no judiciário. Filhinha, é o que mais tem no judiciário, nos padrecos, os pastores. Tá assim, ó. Não é uma capinha ou uma capana preta que vai deixar a pessoa decente de repente. Quem não é decente não fica nunca. Eu trabalhei mais de 50 anos no crime, na área do homicídio e convivendo eventualmente com os colegas e assistindo audiência todo dia. Todos os dias tinha audiência e a gente ficava ali, os advogados ficam na sala assistindo as outras audiências quando não chega a nossa hora. E a gente chegou mais cedo. Então, o que a gente descobre? Que ladrão não muda nunca. Ladrão não adianta ficar na cadeia o tempo que ficar e vai roubar de novo. As exceções são aqueles pais de família que roubam para alimentar a família, que não vou dizer que tem razão. Tem. Ninguém quer ver um filho morrendo de fome e não dá. De qualquer forma, um alimento. Qualquer um rouba. Agora, eu estou falando de ladrão, vagabundo sem vergonha, que não quer trabalhar. E a maioria dos pais de família dão um couro, dão sangue, dão um suor para poder levar pão e leite em casa. Faz isso. Isso é a maioria. Graças a Deus, a maioria do povo brasileiro é bom, é honesto, é trabalhador, tem fé, acredita em Deus.
pelo amor de Deus, vamos fazer uma corrente de fé para que esses muçulmanos não cheguem aqui no Brasil. Já estão, né? Já estão. Eles já estão, é bom. Eles estão lá, principalmente no norte. E agora, só para encerrar, quero dizer para vocês que esse meu medo se justifica, porque isso já está há anos lá na Europa, só não vê quem não quer. Eu já venho vendo isso há anos e denunciando. A Espanha, hoje, nesses dias agora, tocou fogo numa mesquita. Por quê? Porque eles são intolerantes e não querem que eles cheguem na Espanha? Não. É porque eles já chegaram na Espanha há anos, há 5, 10 anos, porque esses governos de esquerda, com a desculpa de que estão ajudando, que estão sendo humanitários, que estão estendendo a mão para quem está passando fome no seu país, com essa desculpa, eles não fazem o país crescer através de uma troca digna, como sempre houve entre os países. Não, eles fazem os países inchar, porque eles trazem a escória para dentro do país. E a Espanha não aguentou mais. E a Alemanha, gente, a Alemanha não terá festa natalina. Não tem mais esse nome. Porque para não ofender os muçulmanos. Por quê? Porque eles já são maioria, então. Não é? Por que eles estão com medo da minoria? Eles estão com medo porque eles são violentos, são agressivos, abriram as portas, escancararam. A Meloni, ela está agora dando um duro danado para ver se reverte a situação. Mas a esquerda, e quando eu digo esquerda, a esquerda é una. Eles não têm, eles são apátridas. O comunista de verdade, como é o cachaceiro, e como essa caterva que está aqui governando o país, não tem. Tanto que eles estão lá defendendo o Maduro. O outro saiu daqui, faz um evento daqueles que gasta milhões, bilhões do nosso dinheiro, e não vê ninguém para esse de tão desmoralizado que ele está, e ele vai lá para outro país para dar cobertura com um narcotraficante. Como ele é? O seu par, né? Ele salvou a outra, aquela ex que estava sendo levada para a prisão, ele foi lá e pegou a mulher, botou num avião e trouxe para o Brasil. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se vocês não acordarem, é porque vocês estão gostando. Mas como eu sei que vocês não gostam dessa situação, desse status quo, a que chegamos, eu sei que eu tenho cada um de vocês, homem, mulher, jovem, não importa a idade, não importa nada, não, a qualificação, não importa a formação, não importa a religião, não importa nada. Você tem coragem, você tem que amar o seu país. Vamos botar a bandeira na nossa casa. Não se acovarde, não tenha medo. Nós temos que mostrar que nós somos maioria, porque nós somos maioria. Não estou falando nenhuma besteira. Nós ganhamos a eleição de 2018 e nós ganhamos a eleição de 2022. Todo mundo sabe. Então, nós somos maioria. Então, pare, sai de trás da moita e mostra que tu é brasileiro e que tu é patriota. Eu amo vocês. Até amanhã.